jornada de ministrações nas Sagradas Escrituras, falando sobre autoridade. Glória a Deus. E hoje iremos ministrar sobre Jeremias capítulo 5, versículo 5. Os irmãos acharam? Diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia. vou ter com os seus chefes e falarei com eles. Eles conhecem certamente a vontade do Senhor e as exigências do seu Deus. Porém, todos rejeitaram a autoridade do Senhor e recusaram-se a obedecer-lhes. Algumas versões diz assim: irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Deus eterno, Pai querido, santo e maravilhoso Deus, queremos, Senhor, te agradecer pela leitura da tua palavra. E a tua palavra tem, Senhor, poder, tem autoridade, Senhor, nesta noite, de falar conosco, de transformar, Senhor, os nossos desejos que não são, ó Deus, para a glória do teu nome. A tua palavra tem o poder, Senhor, também, ó Deus, de transformar, Senhor, a nossa mente, desde quando, Senhor, os nossos pensamentos sejam contrários à tua vontade. Deus, a tua palavra tem poder para edificar nesta noite, para construir alicerces, fortalezas contra os ataques de Satanás. Meu Deus, constrói, Senhor, nesta noite, fortalezas em nossa mente, fortalezas em nosso coração, contra os ataques do inimigo. Senhor, nos instrui, ó Espírito Santo, traz para nós, Senhor, meu Deus, caminhos, Senhor, para a tua palavra poder entender. Senhor, ensina cada um de nós, edifica cada um de nós, exorta cada um de nós, Senhor, consola cada um de nós, Senhor. Pai querido, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos, por favor. Iremos entoar mais um hino. Quero convidar aqui o nosso irmão Enoque, auxiliar da obra, nosso irmão Enoque Andrade, que estará entoando mais um hino da harpa, o 155. Glória a Deus. A paz do Senhor. Tudo que tem fôlego, se você que respira, 1, 5, 5. Glória a Jesus. Abramos as nossas harpas. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Em glória nosso Salvador. A igreja canta. Em glória nosso Salvador. Teu poder, teu poder, teu poder. Aleluia. Do
com poder, com poder, com poder, com fogo, vem nos inflamar. Teu poder, e de toda mancha nos limpar. Teu poder, teu poder, teu poder. E a igreja segue. Aquece os frios, ó Senhor, faze-os que dormem despertar. Deus te imploramos com fervor, porque teu poder, teu poder, teu poder, como a brisa queira assoprar. Teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, Deus bendito, vem nos contornar. Que forma? Com poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Peça-nos enche o coração, com poder, com poder. Poder, como a brisa queira assoprar. Teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, sempre nos dar. Teu poder, teu poder, teu poder. Contigo, Pai, gozar. Depressa-nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Salve a Deus com suas mãos. O nome de Deus seja louvado nessa noite, por nossas vidas, dentro de tudo que Deus fez e faz por nós. O salmista ele não se cansava de exaltar o nome do Senhor, de louvar o nome do Senhor, porque nele habitava uma fé inabalável, essa fé que confiava inteiramente e integralmente em Deus. Glória a Deus. E é nele que devemos depositar a nossa confiança. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, nós temos essa proposta nesta noite de entrarmos nesse assunto que é de singular importância para nós. Os assuntos das Sagradas Escrituras são de particular importância, porque todos eles convergem, redundam em nossa salvação. Então nós precisamos nos inteirar em todas as Escrituras Sagradas. No final do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo ele estava numa casa alugada esperando a sentença. No capítulo 28 de Atos, diz o texto que Paulo, ele, noite e dia, ensinava todas as Escrituras Sagradas. Então nada ficava solto da pretensão do pastor, do apóstolo, do mestre
Paulo de ensinar a igreja. Então, os assuntos das Escrituras Sagradas são de grande valor, de grande importância, e devemos em algum momento citá-los, pontuá-los, ministrar sobre eles. E nós nesta noite temos essa pretensão de iniciar falando sobre a autoridade. Autoridade que quem não conhece, pelo menos de forma imperceptível, de forma por não saber, acaba praticando, né, a autoridade, ou acaba obedecendo a autoridade, a ele investida ou a ele imposta, porque a autoridade ela vez por outra, imposta a nós. Mas nesta noite queremos ministrar sobre os princípios de autoridade. E aqui nós temos um princípio que é o princípio áureo da autoridade na igreja, as Sagradas Escrituras. As Escrituras, ela é o livro autoritativo de Deus. Aqui está a autoridade sobre qualquer autoridade. Vale lembrar que nos tribunais, nas assembleias legislativas, a Bíblia ainda é o livro que é o livro santo, o livro sagrado. Então ela é a autoridade sobre todas as leis que regem esse país. A palavra de Deus. E temos outras autoridades também. E aí nós estamos somente falando, a princípio, sobre autoridade na igreja. Temos a autoridade de Jesus Cristo, que é o supremo Senhor dessa igreja. Ele comprou essa igreja com o seu sangue. E temos autoridades investidas por Ele na igreja, que são os pastores, a liderança, regentes. Todos aqueles que lideram são investidos de autoridade. Então o princípio de autoridade emana de Deus. O princípio da autoridade, ela vem de Deus. Ela nasce de Deus para o ser humano, para a humanidade. Paulo, ele entendendo muito bem isso, em Romanos capítulo 13, versos 1 a 7. Isso nós vamos sempre estar falando nesse texto. Paulo, ele diz: não há autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Alguém pode até perguntar: mas e a autoridade dos demônios? Vem de Deus. E a autoridade dos governantes despotais, dos governantes que são autoritários, vem de Deus. Mas e por que essa autoridade que vem de Deus não é obedecida por esses governantes, por esses líderes, pelos demônios? Porque eles são rebeldes. Eles não querem viver debaixo da autoridade que a eles foi imposta. Mas isso é para outras segundas-feiras. Mas o princípio de autoridade se origina de Deus. Deus é a gênese de toda a autoridade que há no universo. Ele é a gênese de toda a autoridade que há nos céus dos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é a autoridade. Aleluia! E em Jeremias capítulo 5, verso 5, diz o texto que Deus respeita a autoridade das autoridades, porque Ele deu autoridade às autoridades. Ele deu autoridade aos governantes, Ele deu autoridade aos chefes. Mas os chefes quebraram o princípio de autoridade que vem dele, de Deus. O texto diz
irei aos chefes, irei aos poderosos, irei às autoridades e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor. As autoridades conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus, mas eles rejeitaram o jugo da suprema autoridade. Eles negaram a aliança que a suprema autoridade fez com eles. Eles quebraram essa aliança, esse jugo, e por isso o princípio de autoridade foi quebrado. E aí, remetendo-nos a autoridades ou a princípios de autoridades, nós, logo quando nascemos no seio familiar, somos impostos à autoridade dos nossos pais. Nós não pedimos, mas somos, porque há um princípio que emana de Deus e investe o homem para ser autoridade na terra. E nós temos esse contato de autoridade logo com os nossos pais. Quando chegamos e nascemos no seu familiar, somos ensinados a obedecer, a respeitar, a honrar a autoridade, que são os nossos pais. Antes mesmo de lermos, aprender a ler, antes de aprender a falar, já nos é imposta o direito e a obrigação de obedecer o princípio de autoridade que está investida por Deus sobre os nossos pais. Então, quando esse princípio de autoridade é quebrada, é quando eu paro de respeitar, é quando eu paro de honrar, é quando eu paro de reconhecer que neles há autoridade para me governar. E Deus, sendo o Senhor da autoridade, Ele é Senhor para governar as nossas vidas. Em Gênesis capítulo 2, versos 8 e 19, diz o texto: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Para quê? Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, o que foi que Deus fez? Trouxe-os a Adão, para que Adão lhes desse nome. Aqui nós temos o princípio de autoridade que emana de Deus e é dado aos homens. Deus, como é Senhor, Rei soberano, Ele dá a autoridade para Adão colocar nome. Deus poderia dar os animais já com nome. Deus poderia dar os animais silvestres, os animais domésticos, as aves dos céus, os animais marinhos já com nome. Mas Deus, Ele quis que Adão entendesse o princípio de autoridade. Ele disse: olha, Adão, eu estou investindo você de autoridade, estou lhe dando autoridade para colocar nomes naquilo que não é teu, naquilo que é meu. Deus está ensinando a Adão princípio de autoridade. E Deus depois vai dizer para Adão: Adão, e esteja os animais da terra, as feras do campo, as aves do céu e os animais marinhos sujeitos a ti. Deus não disse estejam sujeitos a mim. Deus disse estejam todos eles sujeitos a ti. Irmãos, aqui está o princípio da autoridade. Deus, Senhor absoluto de toda a autoridade, soberano, Rei e Senhor de todo poder, porque autoridade significa poder. Ele
e já o princípio de autoridade repartido para o homem. Jó capítulo 34, versículos 12 e 13 diz: na verdade, Deus não procederá de modo ímpio, nem o Todo-Poderoso perverterá o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra e quem lhe deu autoridade sobre o mundo todo? Ninguém, porque Ele é Senhor absoluto de tudo. Ninguém lhe deu autoridade para exercer papel nenhum no universo. Ele é Senhor de toda a autoridade. É Ele que reparte a autoridade sobre os homens. Ele repartiu a autoridade sobre o sol vai governar no dia. Ele reparte a autoridade sobre a lua e as estrelas vão governar a noite. É o homem, ele vai governar a terra. Princípio de autoridade. Salmo 115, verso 16: os céus dos céus são do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Princípio de autoridade repartido para o homem. Princípio de autoridade investido no homem. Agora, irmãos, permitam-me abrir um parêntese para dizer que quando esse princípio é quebrado, tudo se perde. Quando o princípio de autoridade é quebrado no lar, tudo vai a um naufrágio. Quando o princípio de autoridade não é reconhecido na casa, só há percas. Quando o Senhor da casa, o homem, não reconhece Deus como autoridade na sua casa, vai dar tudo errado. Quando a esposa não reconhece que o seu esposo, ele é autoridade na casa, dá tudo errado. Quando a esposa não reconhece, ou quando os filhos não reconhecem que os pais são autoridade na casa, dá tudo errado. Porque a partir daí, o princípio de autoridade é quebrado. E quando a aliança é quebrada, irmão, há problema. Quando a aliança é quebrada entre os homens, o contrato é desfeito. Imagine quando a aliança entre Deus e os homens é quebrada. Também são quebradas as promessas. Também são quebradas as bênçãos. Aquela promessa que Deus confiou, que Deus entregou para nos abençoar, quando eu quebro o princípio de autoridade, aquela bênção, aquela promessa não recai sobre mim, não recai sobre minha vida, não recai sobre minha família. Porque o princípio da autoridade foi desfeito, não por Deus, mas por mim. Se nós entendermos o princípio de autoridade, a partir daí compreenderemos que Deus, Ele é Senhor da autoridade, e sem Ele não haveria autoridade, sem Ele não haveria poder. Não foi à toa que Jesus disse para os fariseus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem a autoridade de Deus. Aí a palavra dunamis, poder, autoridade, senhorio, governo. Portanto, se eu erro em não conhecer as Escrituras, eu também não conhecerei a autoridade de Deus. Irmãos, precisamos entender o princípio da autoridade para então ser investido, ser em nós colocado algo. Não adianta, queridos, nós queremos ser autoridade sem entender o que é autoridade.
Deus, Ele é autoridade sobre todas as coisas, disso nós temos certeza, amém? A autoridade, já dizia o filósofo, sociólogo Emmanuel Levi, a autoridade é o equilíbrio da liberdade e do poder. Quando alguém é investido de autoridade e não reconhece o princípio dela, ele não conhece o equilíbrio entre liberdade e poder, entre liberdade e autoridade. No grego ele se torna déspotas. No grego há duas palavras, pelo menos duas palavras, que traduzem Senhor. A primeira é Kyrios, Senhor, e a segunda é déspotas, que nós entendemos que é um Senhor severo, um Senhor injusto, um Senhor que não reconhece o princípio de autoridade. Jesus estava dizendo que aquele que é investido de autoridade, mas pisa nos outros, como o juiz daquela viúva que foi pedir a ele para que ele intervisse na ação judicial. Aquele juiz, ele era um juiz despotaz. Ele não compreendia o princípio de autoridade, mas tinha autoridade sobre ele. Quando nós entendemos, quando nós compreendemos o princípio de autoridade, logo reconheceremos que Deus, Ele é absoluto, Ele governa sobre todas as coisas. Todos os patriarcas, a partir de Noé, reconheciam o princípio de autoridade. Noé, ele reconhecia tanto o princípio de autoridade que quando Deus, ele diz: olha, Noé, separe os animais de 2 em 2, macho e fêmea, para quem entre na água. Noé obedeceu a Deus e foi e fez. Construiu a arca e trouxe os animais para que entrasse na água. A partir daí, irmãos, e alguns anos depois, algumas centenas de anos depois, Noé, ele ensina aos seus filhos o princípio de autoridade. Diz o texto que eles entram na arca, vem um dilúvio e Deus salva Noé e a família dele, os animais. Mas em Gênesis capítulo 9, versículos 22 a 25, diz o texto que o princípio de autoridade foi quebrado na casa de Noé. O texto diz: e Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e o contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Irmãos, observe, vamos gravar isso, porque acredito que seja este a essência do princípio de autoridade. Seja essa a essência do princípio de autoridade. Quando o Cão, ele olha para o pai, após o dilúvio, Noé, ele planta uma vinha e se embebeda. A autoridade investida sobre Noé estava correndo riscos. Mas os 3 filhos de Noé, que deveriam reconhecer o princípio de autoridade e resguardar o seu pai da vergonha, um deles não fez. Foi Cão. Ao invés de Cão proteger, resguardar, defender a autoridade do seu pai, Cão, ele foi fofocar. Ele foi tagarelar. Ele foi fazer daquela cena um teatro. Diz o texto, eu vou repetir, versículo 22 do capítulo 9: viu Cão a nudez do seu pai e foi contar aos seus irmãos. Irmãos, isso é o exemplo de quem não reconhece o princípio de autoridade. Quando eu reconheço o princípio de autoridade,
E aí eu já me lembro de uma adagem popular, bem populacho mesmo, que diz: quando o gato não está, mas aqui ninguém vai deixar o rato passear, não, amém? Amém? O rato não vai passear, não, amém? Amém? O rato vai passear? Vai passear? O pastor não está, vamos passear, não vai não, porque tem pessoas que entendem o princípio de autoridade. Tem pessoas que não são igual a cão. O que foi que os dois irmãos, Sem e Jafé, fizeram com o pai? Eles entraram na mesma artimanha de cão? Eles entraram no mesmo projeto de cão? Não. Eles: você não vai ajudar? Saia. Trouxeram a capa, colocaram sobre o seu pai, proteção. Colocaram sobre o seu pai, porque eles reconheciam, eles entenderam, eles aprenderam, eles compreenderam o princípio de autoridade que estava investido sobre o seu pai. Eles cobriram o seu pai e trouxeram. Depois, Noé, já sóbrio, disse: agora vem a sentença. Alguém poderia dizer: mas Noé errou. Errou, claro, mas não era para cão fazer aquilo, porque cão não era autoridade. A autoridade estava investida sobre Noé. Eu quero dizer mais uma coisa, abro parênteses para dizer: ei, respeita a autoridade, porque se você não respeita a autoridade, quando lhe foi imposta a autoridade, alguém não vai te respeitar também. Quando um filho desrespeita seus pais, quando ele for pai, os seus filhos também não irão lhe respeitar. Quando um empregado não respeita o seu chefe, o seu patrão, quando ele for patrão, os seus empregados também não lhe respeitarão. Irmãos, princípio de autoridade, quando ela é quebrada, as promessas de Deus são desfeitas. Deus também anula imediatamente suas promessas. E se Deus lhe prometeu alguma coisa, meu irmão, minha irmã, persista, persevere, continue firme, porque Ele vai concretizar a sua promessa. Não quebre o princípio de autoridade, porque quebrando o princípio de autoridade, também lhe será quebrada as promessas de Deus. Então ele deveria ir proteger seu pai, mesmo que chamasse seus irmãos, mas para resguardar a imagem de seu pai. Irmãos, vivemos numa geração, todo mundo sabe disso, uma geração que não respeita a hierarquia, uma geração que desrespeita aquele que lhe é superior. Aonde chegaremos se não no fundo do poço? Mas quando uma sociedade ela respeita o seu líder, a sua autoridade, respeita os níveis de hierarquia, essa sociedade, essa geração, ela será forte. Princípio de autoridade. Toda autoridade emana de Deus. João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Autoridade. Hoje eu tenho autoridade de ser filho de Deus. Essa autoridade me foi imposta pelo princípio de autoridade que emana de Deus, está em nós. Quantos filhos de Deus aqui? Quantos filhos de Deus? Aleluia! João capítulo 3, verso 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado.
Quando João ele viu Jesus palmilhando as areias úmidas do deserto do Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele viu a autoridade chegando. Irmãos, quando a autoridade chega, quem está sentado se levanta. Aí alguém que não respeita a autoridade diz: é um homem, sim, é um homem que está investido de autoridade. Eu me lembro, eu estudei em colégio público, e no colégio público o aluno não podia entrar depois do professor. E quando o professor entrasse, se o aluno estivesse sentado, ele se levantava até o professor chegar na sua mesa. Sabe por quê? Nós aprendemos a entender princípios da autoridade. Meu pai sempre dizia: olha, quando você vê alguém mais velho que você dá bom dia, pede a bênção, e quando a pessoa mais velha que você estiver caminhando atrás de você, pare para que ela passe à sua frente. Alguém diz assim: que nada, isso é besteira, bobagem. Bobagem, por isso que a sociedade está do jeito que está. Mergulhada no caos, mergulhada nos desrespeitos, criança de 5 anos batendo na cara da mãe e do pai. E o pai ainda e a mãe ainda brincando: ah, meu filho, não faça isso não. Vai fazer mais, ainda vai matar. A minha tem 1 ano e alguns meses, quando vai bater, recebe dobrado. Para aprender o princípio de autoridade. Ela não é autoridade, a autoridade são os pais dela. E se é para aprender pela dor, aprenderá pela dor. Quando ela crescer, ela vai ensinar os outros: ah, meu pai me ensinou dessa forma, eu aprendi dessa forma, e essa forma é a correta. Sempre fui bem sucedida dessa forma, e eu não vou deixar dessa forma de jeito nenhum. Não abro mão. Princípio de autoridade. Qual é a definição de autoridade? Nós já falamos aqui das 2 palavras do grego para senhor, Kyrios, e déspotas. Kyrios, senhor, bem debatido, bem discutido, bem exposto nas escrituras sagradas sobre o Cristo. As diversas vezes que nós encontraremos a palavra Senhor para Cristo é Kyrios. E déspotas é mais para aquele chefe, aquela autoridade que só faz mandar. Mas aqui é já um assunto sobre liderança. Então, o que é autoridade? A definição de autoridade: direito, poder de decidir. Eu não entendo porque ainda há casas, há lares em que somente a mulher decide. O homem parece que é aquele objeto que fica em cima da mesa. É um objeto inanimado, que não faz nada. É a mulher que dita as regras. E quando alguém diz assim: não, é o esposo, aí ela diz: ele não sabe liderar, ele não sabe dar regras. Meu Deus, você não precisa de auxílio do Pai, auxílio do céu. É um homem ou é um abajur? Eu não estou falando aqui de desrespeito, não. A esposa, ela dá conselhos, e muitos conselhos bons, que são acatados. Mas tem coisa que o homem tem que dizer: filha, ei, filha, amigo, filha, ó, essa assinatura é minha. Filha, ó, sou eu aqui, filha, a voz é minha agora. Isso é princípio de autoridade. Se um patrão chegar para mim e dizer assim: olha, você pode fazer tudo aqui, você vai assinar, agora você assina em impedimento. O meu nome está carimbado
não toque nela. A mesma coisa, Faraó disse para José: José, todo o reino do Egito você comanda, agora você será o segundo, para que você não esqueça que eu sou o primeiro. Glória a Deus. Princípio de autoridade, reconhecimento da autoridade nas nossas vidas. Aleluia, meu Deus. Autoridade é poder. Temos o poder, a autoridade pública, a autoridade política, a autoridade eclesiástica. Temos a autoridade religiosa. Temos a autoridade familiar. Então temos diversas autoridades que regem cada um de nós, perceptível e imperceptivelmente, sabendo ou não sabendo, ela nos rege. Quando uma criança ela nasce, pertence, né? O Estado agora se faz dono dela, daquela criança. Alguém diz assim: não, eu não, é assim. Você vai no cartório e alguém vai registrar um número e vai colocar um nome em você. Pronto, você já é cidadão daquele lugar. Quer queira você, quer não. Você faz parte disso. Quando foram agredir Paulo disse: epa, vocês estão agredindo um cidadão romano. Eles: ih, rapaz, agora o negócio pegou. Cidadão romano, eu, para conseguir esse direito, me custou muito caro. Paulo disse: eu o sou de nascença. Vocês pagaram, eu sou de nascença, eu sou cidadão romano. Princípio de autoridade: autoridade é governo, autoridade é poder, a autoridade é influência, a autoridade ela tem uma origem. Jesus ele disse em Mateus capítulo 28, verso 19, ele disse: todo poder, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade, todo poder, ele é o núcleo da autoridade. Jesus, ele é o núcleo da autoridade. Portanto, a autoridade ou a autorização, ela parte de Deus, parte do líder, parte do chefe, parte do governante, parte do Senhor. É o Senhor que dá a autorização, porque Ele é a autoridade. É Ele que assina embaixo, é Ele que dita as regras, é Ele que diz vai, e Ele vai. Mateus capítulo 8. O centurião que estava investido de autoridade, ele vai até Jesus. Jesus se encontra com ele e diz: Senhor, o meu criado está enfermo. Jesus, ele toma a palavra. Parece que quando o centurião está falando, Jesus, ele interrompe a fala do centurião e disse: eu irei na tua casa. O centurião disse: não, Senhor, eu não sou digno, diga somente uma palavra e o meu servo será curado. Ele sabia que nele, em Jesus, estava a autoridade. Agora, ele não sabia só que em Jesus estava a autoridade, ele reconhecia princípios de autoridade. Olha o que é que ele diz: Senhor, porque eu digo para este vai, ele vai. Ele não dá muxoxo, e ainda que ele der muxoxo, ele vai. Eu digo para que ele vem, e ele vem. E eu digo para que ele faz, e ele faz. Aí Jesus olha para ele e diz assim: não vi em Israel uma fé, uma autoridade como esta. Ele sabia, ele compreendia princípios de autoridade. Ainda tem um outro texto que nós iremos analisar mais à frente, que os apóstolos perguntam para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé, o que nos basta? Jesus disse: vem cá, se o Senhor, querendo comer,
diz para o seu servo: prepara a mesa, porque eu estou com fome. O servo prepara a mesa, e aí Jesus disse: vocês esperam que aquele senhor vai chamar o servo e sentar na mesa com ele para almoçar com ele? Não. O senhor vai comer, vai se levantar da mesa, e o servo ainda vai limpar a mesa. E no final Jesus disse assim: você espera que o servo vai agradecer a ele? Aí os discípulos calados ouvindo. Aí Jesus disse: por quê? Aquele servo ali, ele é inútil. E não imagine, eu ouvi isso de alguém, eu vou me inflamar. Agora, eu ouvindo isso de Jesus, ele me chamando de inútil. Aí Jesus replica dizendo: porque aquele servo só fez o que ele foi? Porque aquele servo só fez o que ele foi? Feijão com arroz. Tem gente nessa vida que só sabe fazer feijão com arroz. Irmãs, pelo amor de Deus, é só um adágio. É o feijão com arroz. Só sabe fazer o mesmo, só vive do mesmíssimo. Alguém chama aí fora daquela pessoa que vive na média. Aquela pessoa que vive na média, só sabe fazer aquilo. E quando o Senhor ele lhe dá talentos, é para você expandir, é para você crescer no reino. Quantos estão recebendo talentos de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Agora, quantos estão recebendo talentos de Deus e estão enterrando o talento? Aí o Senhor não vai chamar só de inútil. O Senhor vai dizer assim: eu não te conheço. Irmãos, princípio de autoridade. Autoridade é poder. Nós temos que saber de onde a autoridade está saindo, emanando, originando de Deus. E repito o que Paulo disse em Romanos capítulo 13, versos 1 a 7. Toda autoridade vem de Deus, toda autoridade emana de Deus, emana de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. Paulo afirma isso. Não há autoridade que não venha de Deus. Irmãos, tanto que na época de Paulo, quem governava Roma era Nero. Nero ele foi um déspota, ele foi um péssimo governante. Ele foi um governante que só vivia de ameaças e matava até os seus próprios parentes. Mas Paulo disse: respeita ele. Respeita ele, ele é a autoridade. João capítulo 19, versos 11 e 12. Pilatos diz para Jesus: tu não sabes que eu tenho poder de te livrar? Tu não sabes que eu tenho poder de te tirar da condenação? Jesus, parece que eu vejo Jesus dando aquele riso de canto e dizendo assim: nenhuma autoridade te é dada se do céu não vier. Eu só estou nas tuas mãos porque a autoridade concordou com isso. Princípio de autoridade. Princípio de autoridade. Definição de autoridade. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos capítulo 1, verso número 7. Porque Deus, o Pai, estabeleceu as estações e os tempos por sua própria autoridade. Se o sol ele resplandece, é porque há uma autoridade sobre o sol. Se a lua ela brilha, porque há uma autoridade
sei que Ele é autoridade, eu vou com a venda nos olhos. Eu fecho os olhos e vou, porque Ele vai me guiar por pastos verdejantes. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, deixa eu te lembrar de uma coisa: Deus lhe delegou autoridade, portanto, investido nesta autoridade, faze aquilo que Deus te mandou fazer. É mensagem profética. Deus te delegou uma autoridade, e se tu estás investido na autoridade, faze o que Deus te delegou para fazer. Irmão, sabe por que tem gente que não cresce no trabalho? Tem condições de crescer no trabalho e não cresce? Porque não quer responsabilidade. O padrão está lá: rapaz, eu quero promover aquele homem, eu quero promover aquela mulher. Mas quando vai promover, não precisa não, meu patrão. Eu estou numa posição cômoda. Para que eu sair da minha posição cômoda? Vai ter mais responsabilidade. Eu não vou dormir direito, não quero não. Aí depois está nos cantos reclamando: Deus não me promove no trabalho. Te promove, é porque você não quer responsabilidade. Outra coisa, de irmãos que não gostam de ser promovido, não querem ser promovido, não querem subir de cargo, não querem subir de nível, porque não querem se capacitar. Quando o patrão, aquele patrão que gosta de funcionário capacitado, vê o funcionário se capacitando, ele promove, ele aumenta o nível dele. Mas ele diz: se eu me promover, se eu me capacitar, o meu patrão vai ver eu me capacitando, vai querer me promover, vai querer me dar responsabilidade. Mas não reclame não, viu? Deus não. Deus, Ele quer lhe promover. Deus, Ele quer aumentar o teu nível no trabalho. Agora só depende de você. Glória a Deus, glória a Deus. Deus, Jesus, reconhecia a autoridade. Mateus 20, 25 diz: então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os governantes dos gentios os dominam, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Jesus reconhecia a autoridade dos homens. Irmão, sabe qual era o grupo que mais dava trabalho na igreja de Corinto? Paulo lhe disse assim: uns são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Cristo. Mas o grupo que dava mais trabalho, o presbítero Sidney, era o grupo de Cristo. Sabe por quê? O grupo de Cristo falava assim: eu só obedeço Deus. Eu não obedeço os homens. Quem são os homens perante Deus? Os homens não são nada, mas Deus deu autoridade aos homens. Irmão, se não desse autoridade aos homens, eu não nasceria, porque não haveria médico, não haveria médico especialista, que é o obstetra, não é verdade? Não haveria, então eu não nasceria, porque a autoridade está sobre ele, o médico, a parteira. Aí então quem foi que fez ali? Foi um anjo? Quem foi que fez ali, irmão? Quem foi que me tirou lá de minha mãe? Quem foi? Foi um anjo? Foi Gabriel? Gabriel desceu, vou te tirar agora porque não há parteiro, ninguém é autoridade, o homem não presta para nada. Foi isso? Foi? Não, os homens, irmãos. Deus deu autoridade aos homens. A autoridade está nos homens. Agora nós temos que reconhecer o princípio de autoridade. Jesus reconhecia. Irmãos, observem isso. É interessante, nós vamos concluir. Mas é bom esse ponto
dessas séries de estudos sobre autoridade para que nós tenhamos um norte sobre o assunto. Observe, ofender a autoridade de Deus é uma rebeldia bem mais séria do que ofender a santidade de Deus. Eu vou repetir, você guardar. Ofender a autoridade de Deus é bem mais séria do que você ofender a santidade de Deus. Exemplo, Deus diz para Moisés: Moisés, fala para a rocha que eu darei água para o meu povo. Foi o que Moisés fez? Pegou o cajado e disse: "Oh, rebeldes de Israel, vejam, vocês terão água à vontade." Primeira coisa, Moisés, ele rompeu com a autoridade de Deus. A ordem de Deus era que ele falasse. Irmão, se Deus ele dá uma ordem, obedeça daquela forma que ele deu. Moisés recebeu uma ordem: fala para a rocha. E Moisés bateu na rocha. Deus disse para Moisés: Moisés, você feriu a minha santidade. Você não me santificou diante do meu povo. Mas antes, Moisés tinha ofendido a autoridade de Deus. Ofender a autoridade de Deus é bem mais séria do que ofender a santidade de Deus. Eu sou santo. Eu acordei hoje santo. Passei meu dia consagrando, sendo santo. À noite santo, vou para a igreja santo, li a Bíblia, orei santo, santo, santo. Mas alguém me deu uma ordem. E eu desobedeci a ordem. Tudo aquilo que você fez, você lançou tudo fora. Porque Jesus não disse: orai e vigiai. Ele disse primeiro: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quando o crente ele ora vigilante. Primeiro vigiando. Quando ele desce às olarias de Deus, ele desce vigiando. Quando ele sobe vigiando, para que ele não perca a bênção de Deus. Definição de autoridade, a gênese da autoridade. Gênesis capítulo 3, verso 16. Disse também Deus à mulher: multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E tu estarás debaixo do domínio do teu marido. Princípio de autoridade. Quando eu compreendo isso, irmãos, eu sou bem sucedido. Paulo ele ensina a igreja de Colossenses, de Efésios. Ele diz: olha, obedecei aos seus senhores como ao Senhor. Mesmo na ausência, se nós obedecermos aos nossos patrões, aos nossos chefes, aos nossos líderes, nós estamos obedecendo ao próprio Senhor, que investiu o meu chefe, o meu patrão de autoridade. Glória a Deus. Há nos céus a autoridade de Deus, na terra a autoridade de Deus, debaixo da terra há a autoridade de Deus, no inferno também há a autoridade de Deus. Deus governa sobre todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Ele governa sobre a vida, Ele governa sobre a morte, Ele governa sobre a luz, Ele governa sobre as sombras. Glória a Deus, soberano. Ele governa sobre o reino angelical, o espacial, reino dos animais, dos homens. Ele governa sobre todas as coisas. E aí eu quero citar somente este texto e nós vamos finalizar. Eu estou fechando a Bíblia. Nós irmãos ver o princípio de autoridade dos céus.
Zacarias capítulo 3, diz o texto que o anjo, ele respeitava a autoridade. E no reino angelical há hierarquia. Há querubins, serafins, anjos e arcanjos. Arcanjos, principal dos anjos. Mas o anjo sabia que Satanás era autoridade. E o anjo disse para Satanás, Zacarias capítulo 3, verso 2, Satanás estava acusando Josué, o sumo sacerdote. Estava dizendo, olha, ele pecou, ele merece perder o sumo sacerdócio. Diz o texto que o anjo disse para Satanás, o Senhor te repreenda. Ele poderia dizer, olha, eu vou brigar com você porque eu também sou forte, você é anjo, eu também sou anjo. Não é assim? Não é assim? No mundo militar, às vezes a patente, ela fala mais alto do que o respeito. Aí na patente, aí tem lá o tenente, que numa discussão com um outro tenente, até menos antigo que ele diz assim, olha, eu estou discutindo com você porque você é menos antigo e eu sou tenente igual a você. O anjo poderia dizer, eu sou anjo igual a você, eu tenho autoridade igual a você, mas o anjo, ele reconhecia o princípio de autoridade. Irmãos, se anjo reconhece o princípio de autoridade, por que eu não vou reconhecer? O anjo, ele não disse assim, eu te repreendo, ele disse, o Senhor dos exércitos te repreenda, Satanás. Princípio. Tem crente aí fora, não é aqui não, viu, irmãos? É lá fora. Amém? Aqui não tem esse crente menino não. Crente lá fora está expulsando Satanás com o nome dele, dizendo assim, em meu nome saia Satanás. Aí o Satanás, que não é besta, que também reconhece o princípio de autoridade, ele sai e entra nele. Opa, pronto, eu vou lá. E agora estou entrando em você, porque você está todo descoberto. Eu falei no texto, mas Jesus, já fechei a Bíblia. Vamos falar na próxima segunda-feira. Que Satanás, ele reconhece o princípio da autoridade. Mas vamos lá, vamos falar na próxima segunda-feira. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe as vossas vidas. Lembrem, a autoridade, princípio de autoridade. Não tem demérito nenhum para mim e não deve ter demérito nenhum para você respeitar a autoridade, mesmo que aquela autoridade seja ou tenha idade menor do que a tua. Não é demérito nenhum. Ela não vai deixar de ser autoridade por causa da idade. Ela é autoridade. É por isso que eu bato nessa tecla aqui na igreja. Eu não quero ver nenhum jovem chamando um senhor, seja ele um ano mais velho de você. Todo mundo aqui é senhor e senhora. Amém, irmãos? Amém. Tem problema nisso aí? Não. É senhor e senhora. Glória a Deus. Quando eu vejo um jovem, um adolescente chamando o mais velho de você, não, me dá uma agonia por dentro. Duas pessoas eu culpo. Os pais dele, que não ensinou o princípio de autoridade, ou ele mesmo, que não quis aprender os princípios de autoridade. Minha mãe, ela tinha um costume lindo, irmão, costume lindo. Quando eu chamava alguém de você, irmão, vinha um vento oriental, que me atingia nesse lado aqui, irmão, um vento oriental me atingia nesse lado, e eu voava. Aí eu disse, o que foi que me atingiu? Ela disse, a minha mão. Aprenda, eu não te ensinei isso. Amém? Deus abençoe. Convido a todos a se colocar de pés.
personal de Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Ele é o nosso governante, Ele é a nossa autoridade, Ele é o nosso poder.